funcionava dessa forma. Aí o tal do network, né, você conversar com o pessoal, a consultoria foi muito bom para isso. Eu conversei com muita gente que é muito inteligente nas áreas. E a pessoa que, o exemplo assim, ela conhece a nuance das coisas. A coisa mais linda é você conversar com gente que entende da nuance daquela área. Ele começou a me falar cada coisa, eu falei, mentira, cara, que é desse jeito que funciona. Ele falou, meu irmão, só quebra, só abre falência, só fica devendo pequenos empresários. Grandes empresários, aí ele me explicou como é que forma uma holding dentro da empresa para proteger o CPF do empresário. Ele falou, Robert, o que quebra é o CNPJ, o CPF dele fica intacto. A gente blinda todo o CPF dele. Eu devo 1 bilhão para banco, para pessoas, para justiça, e daí que você deve. A gente tem uma jurisdição brasileira que nos permite criar essa holding para blindar o CPF do empresário. Então o empresário está cagando e andando. Eu estou devendo 1 bilhão, eu não devo 1 bilhão, o CPF não deve 1 bilhão. O que deve 1 bilhão é aquele CNPJ. Ele que se vire para lá, ele que negocie. Aí você pega a Americanas, que for devendo lá, eles falaram que é 40 bi, mas depois que fizeram lá mesmo a auditoria, disse que passou de 60 bilhões, que a Americanas ficou devendo. Aí você pergunta aos 3 sócios lá, o Paulo Lema, que é o mais rico do Brasil, o Marcel Teles e o Beto Sucupira. Pergunta se eles pagou dívida, não pagou nada não, meu irmão. Falou assim, não, a Americanas que se vira para pagar essa dívida aí. Por quê? Tem todo um complexo jurídico de proteção, de holding, para proteger. Mas quem faz isso? É média empresa para cima. Pequeno empresário, meu amigo, fica à mercê. O pequeno empresário ele é tão leigo que ele abre o ME, que é um microempresário. Ou ele abre o MEI. Quer dizer, é completamente junto ao CPF dele. Se a bomba explodir, o exemplo, não tem um capital social. O exemplo, se você é limitada lá, se você está dentro de um... Hoje não fala nem EIRELI mais, tem um nome diferente lá, que toda hora eles ficam mudando. Eu vou usar o EIRELI lá, que era o antigo. Eu sou um EIRELI. Eu tenho um capital social de 100 mil reais. Então a justiça vai operar sobre esses 100 mil reais. Agora, se eu sou ME ou MEI, aí ela vai operar sobre o limite que tiver que limitar no meu CPF. Ela arranca tudo que eu tenho no meu CPF. Mas essa aí é uma pequena proteção que a pessoa tem quando ela é pequena. Agora o cara, quando é grande, meu irmão... Nossa, o que é empresário grande que eu conheço aí, que tá tudo com recuperação judicial? Eles falam que é o RJ. É muito empresário grande. E sabe como é que eles são? Você vê, JIF. Multimilionário. Eu conheço um aqui, muito forte. Forte. É forte esse cara. Muito apartamento, muita fazenda. Exporta vinho, importa vinho, tem vinícola no Rio Grande do Sul. Ele é muito rico. E uma das empresas dele quebrou. Ele abriu o RJ, falou, não, deixa o RJ se virar lá. Aí o juiz assume a responsabilidade de negociar as dívidas para você e você fica completamente blindado. Você sabe aqui que ele tá, que aqui vai cagar todo mundo, filho. Os funcionários dele levou no pau lá, aí o juiz já se responsabiliza por tudo isso, ele assume toda a bronca. Só que isso aí é a verdade de quem? Do grande empresário e do hiperempresário, que tem o macro e tem o hiper, que é os caras, os tubarão. Agora, quando o cara é pequeno, meu irmão, ele vai ter que fazer o corre dele, é o que o seu Luiz fez aí. Saiu pra savana, meteu o pau. Então, vocês querem saber o que é empreender? É o que ele acabou de contar a história aqui. Não existe empresário que não quebrou. Quem falar isso pra você é mentiroso. Não é, seu Luiz? Ou tirar dinheiro do bolso, é lógico, é um ano tirando dinheiro do bolso. Todos eles. Aí depois, você vai entrar no break-even, né? Que aí o exemplo, você vai conseguir estabilizar as contas. Então, a empresa ela vai se pagar, aquela empresa. A empresa se paga. Isso é coisa de 3 anos. Depois que ele começa a ver dinheiro. Depois que ele vê dinheiro. Só que ninguém conta isso aí. Porque todo mundo quer contar o sucesso, né, seu Luiz? Mas o fracasso ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Aí você pode ver, todo empresário, todos eles que eu conversei, é a mesma conversa. Esse daqui, meu irmão, esse daqui, a maior construtora que tem na região é dele. Grande, os caras muito grandes. Eu conversei com ele uma vez e ele falou pra mim, quando eu comecei, Robert, eu tava num cômodo, não tinha nem 3 metros quadrados, num bairro escondido, e aquela quebradeira, meu irmão, sabe o que eu tive que fazer? Pegar a obra lá em São Paulo, umas reformas, aí eu tinha que baldear pedreiro e ajudante daqui pra levar pra São Paulo, e depois o meu pai, que mexe com construção civil, confirmou isso pra mim, falou que realmente era verdade, ele fazia isso. E ele ficou anos e anos fazendo isso para depois conseguir um contrato lá com a Votorantim, aí ele começou a alavancar o negócio. Porque com esse contrato,
Aí ele deu aquela prumada, né? Porque aí o exemplo já tem aquela liquidez maior no contrato desse, a margem é melhor. E ele também fez o nome dele, porque entrou no Votorantim. Aí os caras falaram, não, essa consultora aqui a gente pode confiar nela. Tem um portfólio. Aí começou a crescer. Mas isso aqui foi depois de mais de 10 anos. É 10 anos sofrendo que ficou sofrendo. Me contou a história pra mim. Esse daqui é um dos maiores fazendeiros do Brasil, né? Que é um dos maiores do Brasil, ó. Esse daqui é o seguinte. Esse aqui também sei da história, porque muita gente conta as histórias, né, seu Luiz? Que roça, os filhos dele, todos os filhos trabalhando na roça. Quer dizer, ficou anos e anos. Muita gente conta a história assim, hoje eles são fazendeiros assim muito poderosos, a empresa muito grande, o grupo muito grande, mas muita gente conta a história deles o seguinte, só andava com as caminhonetinhas assim mais velhas, os filhos tudo que tinha que trabalhar na roça, todos os filhos tinham que trabalhar. O velhão também trabalhava na roça também, e hoje é um mega grupo. Mas o grupo tem quantos anos, meu irmão? Deve ter aqui mais ou menos a idade deles aqui, deixa eu ver o grupo que tem aqui. Eu lembro que era coisa assim, mais de 50 anos. Acho que na revista que tem a idade deles aqui. Mas é mais ou menos isso. 50 anos para virar uma grande potência. Entendeu? Então o pessoal não entende que tem um percurso para ser trabalhado. Aí o exemplo aqui, ó. O senhor, seu Luiz aqui, ele já tem uma coisa que é dele, que é o instinto animal do empreendedor. É a primeira coisa que você tem que ter na sua vida. Se você não tiver o instinto animal, você nem consegue entender o que é negócio. Porque o exemplo, chega um dia você não tem dinheiro para pagar o seu funcionário, o que você vai fazer? O funcionário bater lá na porta da sua casa. Aí vai chegar um dia que você não tem dinheiro para pagar o aluguel. E aí, como é que você vai desenrolar com isso aí? Como é que você vai conversar? Você tem essa facilidade de dialogar? Você é uma pessoa carismática? Você é uma pessoa que a outra pessoa gosta de você? E vai ter essa certa sensibilidade humana, igual o rapaz que foi alugar para o senhor, teve essa sensibilidade com o senhor? Então, um exemplo, todos esses pontos aí é o que a pessoa tem que analisar se ela está pronta para ir pra savana ou não, porque isso aqui não é brincadeira, meu irmão. Isso aqui é doideira, isso aqui. Empreender não é brincadeira. Todo empreendedor, filho, vocês podem olhar todos eles. É tudo gente doida. Todos que eu conheci é doido. Não tem um que eu falei assim, não, esse cara aqui é normal. Porque tem que ser doido, ele não pode ser normal. Ele não consegue empreender. O senhor aqui, ó, a gente vai falar aqui sobre a questão de trabalho, né? O senhor aqui, ó, de manhã, o senhor faz compra a manhã inteira, não é isso, Luiz? Resolve os problemas na parte da tarde e à noite o senhor tá na pizzaria, né? Então o senhor tá tempo integral na pizzaria, não é isso? Aí o senhor tirou um dia... Não, quer saber se o senhor tirou um dia de folga? 9 horas pra frente eu vivo pizzaria. O senhor tem folga? Um dia de folga? Não. Tem não? Nunca tirei umas férias. Isso que eu tô falando. Olha, a cozinheira tá de férias. Pegou 15 dias de férias. Como é que eu vou contratar uma cozinheira pra pôr lá? Não tem jeito. Eu tô no lugar dela. Eu tô lá fritando bacon, fazendo estrogonofe, filé de frango, tô cozinhando costela, desfiando costela, embalando costela. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, que ó, no começo de empresa, e é muitos anos isso aí, viu? É muitos anos. O exemplo, do mesmo jeito que o senhor também trabalha, eu também trabalho também. A gente tem que trabalhar. Igual eu falo pra todo mundo, eu tô trabalhando, você vai me ver se eu tô trabalhando, ou eu tô na academia, ou eu tô correndo, eu só faço ou eu tô orando, só tô fazendo isso aí, não faço mais nada da minha vida. É só isso que eu faço, realmente, não tem vida. Você fica por conta disso. Mas o exemplo assim, só que você tem um propósito e uma crença futura naquilo que você está fazendo. Aí você se apega naquilo junto com o instinto animal e você faz. Porque o exemplo assim, ó, eu conheço as dificuldades do seu Luiz, porque a gente tá junto lá, então eu conheço as dificuldades dele. O seu Luiz não conhece as minhas dificuldades, mas eu tenho várias dificuldades e nem vocês conhecem, porque não tem por que passar isso para vocês. E o seu Luiz também não conhece, que eu não dividi com ele, mas uma hora eu posso dividir, porque é interessante, porque ele sente a mesma dor que eu sinto. Então é bom você compartilhar essas dores. Só que será que você está pronto para suportar isso? Essa preocupação? Essa responsabilidade? É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Você está pronto para ir para a savana? Porque igual eu falo para todo mundo. É bom estar lá na savana? É bom, porque você está livre. Mas será que você vai comer todos os dias? Porque tem leão que fica uma semana, um mês, 60 dias sem comer. Você vê leão assim, já viu esse documentário de leão que tá só na carcaça? Porque tá na época de seca, então ele não come. Empresário é a mesma coisa. Aí tem a fartura e tem a seca. Tem os tempos de vaca gorda, né, seu Luiz? E os tempos de vaca magra. Então, o exemplo, empreender, mexer com o negócio é um estilo de vida. Não é para todo mundo. Eu quero começar a criar conteúdo também para falar isso pro pessoal. Primeira coisa, não vai empreender. Você não mexe com isso, cara. Se você não nasceu para isso,
Não vai mexer com isso aí, porque vai te dar um burnout, vai te dar depressão. O que eu mais vi em consultoria, foi uns 80%. Tudo depressão. Os casamentos desmanchou, brigou com a sogra, brigou com a mãe, o agiota tava caçando o cara, o agiota tava atrás do cara, o cara tava com depressão, o cara tava obeso, o cara tava com pressão alta, o cara tava destruído, a vida do cara tava destruída. Quase todos que eu vi tava assim. Então, um exemplo, é um estilo de vida, a pessoa tem que ver se ele faz parte desse estilo de vida. Robert, eu tô disposto a dar tudo que eu tenho, a tirar o meu lazer, tirar tudo por um período de tempo. Eu vi o Thiago Nigro lá, o Primo Rico, falando sobre isso, ele e o Flávio Augusto. Aí eu meio que dei uma discordada, falei, esse cara falou, não, se você não der tudo que você tem, se você não desligar todo o resto, você não vai conseguir alavancar o seu negócio. Só que eu falei isso dele, mas eu falei, cara, mas eu fiz isso no passado. Aí eu comecei a lembrar, eu acordava 2 horas da manhã pra trabalhar. Acordava 2 horas da manhã. Aí eu ficava virando de noite. Nisso aí eu fui inchando, porque eu bebia muito, eu queria anestesiar minha cabeça. E eu fui inchando, só que eu ia controlando. Aí de vez em quando eu parava um pouco, ia correr, fazia academia, mas não era aquela sequência. Mas eu trabalhava isso aí mesmo, trabalhava 16, 8 horas por dia. Esse dia eu tava fazendo cálculo, falei, cara, mas eu trabalhava isso aí. Eu tava criticando o cara, falei, mas eu fiz isso que ele tá falando, né? Eu fiz isso que ele falou. Porque no começo, quando você não tem bagagem, né, seu Luiz, você não tem nenhuma experiência técnica, a única coisa que você tem é o seu tempo, você não tem mais nada. Vocês conseguem gerenciar a gente? Vocês conseguem tomar crédito no banco? Vocês conseguem arriscar crédito? Vocês nem têm crédito, mas vocês têm coragem de fazer o que ele fez? Ir lá atrás de um lugar para alugar um lugar, sem saber se tem dinheiro para pagar, correr atrás de freezer, correr atrás de coisas que você nem tem. Vocês têm coragem de fazer isso aí? Mas ele tem coragem para fazer porque ele já teve experiência de outras pizzarias. Não foi a primeira vez que ele estava vivendo uma pizzaria. Então ele já sabia que ia dar certo porque ele tinha uma experiência. Não é isso, seu Luiz? Então, um exemplo assim, é o acumular de horas. Eu pedi desculpa pra você, Thiago Nigro. Tem que fazer até um corte pro Thiago Nigro. Queria pedir desculpa pra você. Eu ia criticar ele. Porque eu tava olhando pro Robert de hoje. Mas eu deixei de olhar pro Robert do passado. Eu queria pedir desculpa pra ele, que ele tá certo. No começo você só tem horas. Você só tem que trabalhar, você não tem mais nada.